Boa noite a todos. Declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do 3º ano desta sessão legislativa, do 3º ano de legislatura. Chamada para verificação do quórum. 6ª sessão extraordinária, 3 de julho de 2020. Adriana Salvetti, monitor. Adair Tristão. Presente. Antônio Luiz Fialho, presente. Argemiro da Silva Marques Neto. Hélio Gomes. Joel Rubio de Miranda. Presente. Paulo Henrique Xavier. Paulo Roberto Turri. Roberto Luiz Silveira. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 24 dias de junho, 24 de junho de 2020, às 19 horas e 5 minutos, no plenário das sessões, vereador Custódio Tomazella, sob a presidência do senhor Adair Tristão, secretariados pelos vereadores Joel Rubio de Miranda e Antônio Luiz Fialho de Carvalho, e com a presença dos vereadores Adriana Salvetti, monitor, Argemiro da Silva Marques Neto, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira. Realizou-se a sessão para apreciação da seguinte matéria: Projeto de Lei do Executivo número 19/2020, que dispõe sobre a implantação de banco de horas aos funcionários públicos municipais por ocasião da pandemia Covid-19 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar 4/2020, que dispõe sobre a alteração da tabela de referência da Prefeitura Municipal de Pereiras, vencimento, base dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias da Prefeitura do município de Pereiras e das outras providências. Feita a leitura da matéria e no uso da palavra, o vereador Roberto Luiz Silveira sugeriu que fosse feita uma emenda no artigo 2º do projeto de lei 19/2020, alterando a palavra deverá pela palavra poderá, a qual foi consultada o plenário e acatado por todos. Logo após, o senhor presidente deu um interstício e a Comissão de Justiça e Redação apresentou a emenda modificativa número 1 de 2020, alterando ao artigo 2º do projeto de lei 19/2020. Apresentada a emenda pelo relator da comissão, foi feita a leitura da emenda modificativa 1 de 2020. Em seguida, foi realizada a chamada para a verificação do quórum, achando-se a todos os vereadores presentes. Ato contínuo, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos os presentes. Em sequência, o presidente colocou em votação o regime de urgência da matéria da ordem do dia e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto e a emenda, sendo ambos aprovados por unanimidade de voto. Colocou logo em seguida em votação o projeto de lei 19/2020, o projeto de lei complementar 4/2020 e a emenda modificativa 1 de 2020. Matéria essa aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, às 19 horas e 40 minutos, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue pelos presentes assinada, Sala de Sessões, 24 de junho de 2020. Adair Tristão, presidente. Joel Rubio de Miranda, primeiro secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Adriana Salvetti, monitor. Argemiro da Silva Marques Neto, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor, permaneçam como que se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei do Executivo Municipal número 31 de 2020 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020. Projeto de Lei número 31 de 2020, de 29 de junho de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do programa do município de Pereiras um crédito adicional especial nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, para criar as categorias econômicas da despesa a seguir: VECT e vantagem fixa, obrigações
patronais, material de consumo na fonte de recurso, transferência e convênios federais, no valor de R$ 837.324,77, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, administração e finanças. Função programática, manutenção de administração e finanças. Categoria econômica, aspectos de vantagem fixa. Fonte de recurso, transferências e convênios federais. Código de aplicação, auxílio, PFEC, inciso 2, valor R$ 530 mil. Categoria econômica, obrigações patronais, fonte de recursos, transferências, convênios federais, valor R$ 304 mil. Categoria econômica, material de consumo, fonte de recursos, transferências e convênios federais, valor R$ 3.324,77. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de 1. Excesso de arrecadação, LC 173/20, no valor de R$ 837.324,77, mais especificamente através do excesso de arrecadação a ser provocado pelo repasse financeiro de apoio aos municípios. Objeto da LC número 173 de 28/5/2020, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA, LDO e LOA, em vigência, ficando, desde já, entendidos como adequados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pereiras, 29 de junho de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, com o incluso projeto de lei, pretende esse Executivo a necessária autorização legislativa para abrir um crédito adicional especial, junto à programação orçamentária constante no artigo 1º do mesmo, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Trata-se de reprogramação de gastos no orçamento para atender a contabilização do auxílio de apoio financeiro aos municípios para o exercício de 2020, para atender ações de enfrentamento ao coronavírus, Covid-19, objeto da Lei Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020. Ressaltamos que o valor total do auxílio para livre aplicação no orçamento é de R$ 845.782,59, que serão repassados em 4 parcelas, menos previsão de retenção de 1% de contribuição da PASEP, no valor de R$ 8.457,82, fica um valor líquido de R$ 837.324,77. Ressaltamos ainda que a codificação da reprogramação das despesas junto ao orçamento está atendendo a nota técnica da empresa Confiata, após consulta da mesma junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCESP e ao DESP, e ainda as orientações da CNM, Conselho Nacional de Municípios. Ressaltamos ainda que, por esse recurso não poder ser aplicado em despesas novas que não estejam previstas no orçamento programa vigente, reprogramamos parte das despesas do pessoal do orçamento para aplicação do mesmo em folha de pagamento. Anteciosamente, Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Segue aí a utilização do recibo complementar. Projeto de Lei 32/2020 do Executivo Municipal. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020. Projeto de Lei número 32 de 2020, de 29 de junho de 2020. Autoriza a abertura do crédito adicional especial no orçamento do programa vigente e das outras providências. Miguel Tomazella, Prefeito do Município de Pereira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir
no orçamento do programa do município de Pereiras, um crédito adicional especial, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, para criar a categoria econômica das despesas a seguir. PECs e vantagens fixas. Na fonte de recursos, transferências e convênios federais no valor de R$ 54.800, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, Secretaria Municipal de Assistência Social, função programática, Secretaria Manutenção, Secretaria Municipal de Assistência Social, categoria econômica, VEC de vantagem fixa, fonte de recursos, transferências e convênios federais, código de aplicação, assistência, auxílio, CIS assistência, valor R$ 54.800. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade em recursos provenientes de 1. Excesso de arrecadação. 173, LC 173/20, no valor de R$ 48.500, mais especificamente através do excesso de arrecadação a ocorrer pelo repasse do auxílio financeiro, objeto da LC número 173, de 28/5/2020, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA, LDO e LOA, em vigência, ficando desde já entendidas como adequados. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pereiras, 29 de junho de 2020. Miguel Tomazella, prefeito municipal. Exposição de motivos. Com o incluso projeto de lei, pretende esse Executivo a necessária autorização legislativa para abrir um crédito adicional especial junto às programações orçamentárias constante no artigo 1º do mesmo, nos termos do inciso 1º do parágrafo do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.220/64. Trata-se de reprogramação de gastos no orçamento para atender a contabilização do auxílio de apoio financeiro aos municípios para o exercício 2020, para ações de enfrentamento ao coronavírus, Covid-19, LC número 173, artigo 5º do inciso 1, que destina recursos para a saúde e assistência social, na importância de R$ 125.543,20, valor este bruto que será repassado em 4 parcelas, menos a retenção da contribuição para a PASEP, de R$ 1.255.044, ficando o repasse líquido de R$ 124.287,76. Ressaltamos que o valor líquido acima da importância de R$ 54.800 está sendo destinado para a área da assistência social e a importância de R$ 69.487,76 para a área da saúde. Ressaltamos ainda que o referido projeto de lei trata-se da reprogramação das despesas junto ao orçamento para a área da assistência social. Ressaltamos ainda que a condição de reprogramação das despesas junto ao orçamento está atendendo à nota técnica da empresa Confiata, após consulta da mesma junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCESP-ALDESP, e ainda as orientações técnicas da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Como esse recurso não pode ser aplicado em despesas novas que não estejam previstas no orçamento do programa vigente, reprogramamos parte das despesas de pessoal do orçamento para aplicação do mesmo em folha de pagamento. Em relação ao valor destinado para a saúde, não estamos apresentando projeto de lei para aplicação do mesmo, uma vez que já existe programação de despesas com o pessoal na fonte de recursos 5, não sendo necessária a abertura da programação nova. Atenciosamente, Miguel Tomazella, prefeito municipal.
Veto do Executivo Municipal referente à emenda modificativa 1 de 2020 do projeto de lei 19 de 2020. Veto total da emenda modificativa número 1 de 2020 ao projeto de lei número 19 de 2020. Colendo da Câmara, nobres vereadores, o prefeito do município de Pereiras, no uso das atribuições constitucionais, decide vetar a emenda modificativa número 1 de 2020 ao projeto de lei do Poder Executivo número 19 de 2020, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Pereiras, de acordo com as razões a seguir delineadas. Justificativa de veto. Trata-se de emenda modificativa apresentada sob número 1 de 2020 ao projeto de lei número 19 de 2020, que dispõe acerca da adoção de banco de horas por ocasião da pandemia do Covid-19 aos empregados públicos municipais de Pereiras e das outras providências. Tal proposição visa modificar a redação do artigo 2º do projeto de lei número 19 de 2020 para que passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O empregado público municipal poderá firmar o termo de acordo que compõe o anexo dessa lei. A emenda modificativa propõe a substituição da palavra deverá do mencionado artigo para o termo poderá. Sem embargo dos meritórios propósitos que norteiam seus ilustres autores, impõe-se veto à emenda modificativa, uma vez que ela possui manifesta falta de interesse público, nos termos das considerações a seguir aduzidas. Projeto de lei número 19 de 2020, na forma proposta pelo Poder Executivo, reproduziu a determinação imposta pela medida provisória 927/2020. O governo federal, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020, e da emergência da saúde pública, tem importância internacional decorrente ao coronavírus, Covid-19, a qual, em seu artigo 14, menciona. Artigo 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de bancos de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, forma para compensação no prazo de até 18 meses, contada da data de encerramento do estado de calamidade pública. Inciso 1º. A compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias. Inciso 2º. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Grifos e negritos nossos. Assim, pela medida provisória está autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada mediante acordo coletivo ou individual, formal, para compensação no prazo de até 18 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Outro assim, a assinatura dos termos de acordo faz necessária para que possa prorrogar o prazo das compensações dessas horas para 18 meses, sendo certo que o regime jurídico aplicável aos servidores é o disposto da CLT, a qual em seu artigo 59, inciso 5º, determina que a compensação das horas deverá ser realizada no prazo máximo de 6 meses. E, em sendo faculdade do servidor assinar o termo, e caso o servidor não assine, deverá compensar as horas não trabalhadas dentro do prazo de 6 meses. Assim, por estar no projeto de lei número 19 de 2020, da forma como foi proposta
em total consonância com a medida provisória número 927/2020 do Governo Federal, não há que se falar em alteração da redução do seu artigo 2º. Por todo o exposto, sendo presidente e senhores vereadores, e que apresentamos o veto à emenda modificativa número 1 de 2020, ao artigo 2º do projeto de lei número 19 de 2020, por contrariedade ao interesse público, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir da nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Aproveitamos os anseios para reiterar a Vossa Excelências o projeto elevado em estima e destina a consideração. Pereiras, 1º de julho de 2020, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Fique em pé, já. Usa a palavra o vereador Roberto Luiz Silveira. Quer fazer a palavra? É? Projeto, veto. Quer falar? Pode falar. É. Uhum. E aí? Oi, amor. Sobre o veto, a emenda modificativa nossa, aqui, pelo que o jurídico da prefeitura, o que o jurídico fala, eu acho que a gente tem a resposta aqui, e a resposta fala que isso daqui foi reproduzida a determinação imposta pela medida provisória 927 de 2020. Sobre os projetos, eu tenho um projeto aqui, é o projeto de lei, eu acho que é o 31. Não, é o 32. O 32, eu não sei, isso daqui, vocês podem verem que não bate, a abertura de crédito não bate com o total que está falando das parcelas. Eu acho que a gente pode tentar analisar isso, porque se você somar um total de 54.800 com 48.500 dá 102 mil. A hora que você pega e a gente, a exposição de motivos fala que é um total de 125 mil reais que vai ser repassado. Eu não sei como, porque a abertura de crédito está num total, dinheiro repassado em outro. Eu acho que seria uma coisa para se analisar, não sei por que está assim, se é um erro, porque eu não sou da parte contábil, mas o que uma coisa não está batendo com a outra. Se vocês somarem, tiverem 2 minutos para vocês verem, alguma coisa deve estar. Esse é no projeto 32. É só isso que eu queria falar. Abertura de crédito 54.800. E a declaração 448.500. Vai dar um total de 102 mil. A hora que você pega a exposição de motivo, fala que 125 mil. 103 é alguma coisa. Agora, pela exposição, você dá mais. 124, 125 vai ter declaração. Eu não estou entendendo. Será que é só eu que... Não é jurídico, isso é parte contábil, né? O vereador Neto Marques quer falar?
Se tiver uma dúvida, a gente manda para a comissão. Roberto, tu, Adriana. Isso. Não, você falou 1 milhão. Muito boa noite. Eu só queria, sobre o projeto que a gente votou, sobre banco de horas, né? Então, como é português, a língua portuguesa é muito, depende do contexto que você coloca ela dá um entendimento ou não, depende da vírgula, do ponto. Então, eu até estava vendo com o vereador ele pegou da presidência, porque é uma portaria, é uma medida provisória do presidente, né, para adequar algumas horas e alguns empregados que hoje não podem trabalhar e não têm como ir. Então, como é que vai fazer com esses empregados? Né? Então, existe uma fórmula que o presidente fez, uma medida provisória, 22 de março de 2020, que colocou assim, eu estava vendo até alguns itens. Né? E artigo 2º diz dessa medida, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Artigo 3º, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a prevenção do emprego e de renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras as seguintes, que são várias coisas, teletrabalho, antecipação de férias individuais, que nós já tivemos isso aqui na prefeitura, nós tivemos que antecipar muitas férias, né? Concessão de férias coletivas, banco de horas, tem vários itens que esta medida provisória, que é durante a pandemia, permite. E no capítulo 6 do banco de horas, no inciso 2, diz, que é o que fecha tudo aí, ó, a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, que, no nosso caso, poderia ser a Prefeitura Municipal, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Quer dizer, o empregador ele tem autonomia, mediante essa medida provisória do presidente da República, de chamar o empregado e falar, olha, eu tenho essa medida durante essa pandemia, essa calamidade pública, de fazer isso que essa medida provisória me permite. Então, como a lei federal ela sobrepõe a lei, apenas uma regulamentação que nós estamos dando, referente ao tribunal, então eu sou a favor dessa lei, como veio da Prefeitura Municipal. Outra coisa presidente, sobre as suplementações que nós estamos votando, nós sabemos que, nessa pandemia que a gente se encontra, né, na saúde, né, e o governo tem mandado bastante dinheiro. A única coisa que eu peço em relação ao dinheiro da saúde é que existem algumas medidas, mas tem prefeituras que têm comprado os kits de se fazer exames, né, independente de protocolos. Então, eu vejo, sim, Pereiras, umas dificuldades para se fazer exame. Eu vejo pessoas que, por exemplo, alguém teve, e o marido, às vezes, não tem sintomas e não consegue fazer exame. Então, eu gostaria que, com esse recurso que está vindo, que se mude o protocolo, pelo menos de Pereiras, que alguém da família teme, convive com essa pessoa, ela tem que ir no posto, ser chamada lá e obrigatoriamente se fazer um exame para se ficar em isolamento. Não, vou deixar em isolamento, mas não faço o exame. Porque daí não funciona, gente. Não funciona. A pessoa não fica em isolamento. Então, por favor, com esses recursos vindo da saúde, eu acredito que possa se comprar kits de fazer exame e as pessoas que tem gente na família, ou que teve contato muito próximo com amigos, que são positivos Covid, tenham a obrigação e o direito de ir lá no posto de saúde, ser chamado e feito o exame. É só isso. Muito obrigada. O vereador Argemiro deu uma explicação aqui, se puder usar o microfone e falar do que você entendeu. Deixa ele falar, ele conversou com o Dinho lá no fundo e chegou numa denominação.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da rádio, internautas. Bem rapidinho. A abertura de crédito no valor de 54.800, né? Não significa aí, pelo menos foi uma discussão que nós tivemos ali atrás, e até o Dinho ajudou a gente nessa parte, é a abertura de crédito dos 54.800. Tá? O 48.500, é isso? O 48.500 aí não tem nada a ver, porque depois tem imposto em cima, tem mais situações. Tanto que na parte da exposição de motivos, bate a conta. Se você fizer lá o 69, é isso? Não lembro agora o valor, 69.480, com 58, desconta 1.255, 1.225, né? Acho que é PASEP, isso, PASEP, aí bate a conta dos 124 e pouquinho aí. Tá joia? Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Hélio Gomes. Só o projeto. Vereador Luciale. Vereador Joel Ruivo de Miranda. Vereador Roberto Luiz, usa a tribuna, por favor. Presidente, eu queria deixar as mesmas palavras que a Adriana falou, o que está acontecendo aqui em Pereiras. Uma pessoa da família tem o diagnóstico de Covid, foi feito, essa pessoa ficou os 14 dias em casa, e o que aconteceu? A família, nenhum deles foi testado. Chegou lá no posto de saúde, o posto de saúde falou que não tem como testar. Agora, como que nós vamos pôr essas pessoas na sociedade sem um teste, sem um nada, e se a família não tem condições de pagar um teste particular? Aconteceu essa semana, porque a família não tem condições de fazer um teste de todo mundo que está lá. E o cara já saiu dos 14 dias e está rodando e está para a rua. Então, mesmo ele tinha que fazer um novo teste, e não foi feito esse teste. Então, que esse dinheiro que a gente está votando para o Covid, chega dinheiro para o Covid, que seja usado, que tenha os testes, que compre esses testes, porque como que nós vamos pegar essa família e vamos pôr ela junto com a sociedade? Sem um teste, sem um nada, depois as pessoas passam perto delas e ficam correndo. E fica correndo mesmo. Se não tem ninguém na casa que foi testado, como você pode ter certeza? Então, está acontecendo isso, Adriana, que se falou, e eu estou reforçando só, e seria muito importante que essa cobrança partisse também da Câmara, da presidência, da mesa, pedindo uma resposta para o prefeito quanto mais rápido possível. Porque se está liberando, por que não compra testes para fazer? Como que nós vamos enfrentar essa família hoje? Então, eu queria deixar o meu reforço às palavras da Adriana. Segunda-feira. Obrigado, vereador. Vereador, vice-presidente Adriana, por favor, está nossa. Boa noite a todos, internautas, ouvintes da rádio, nobres vereadores. Pegando o gancho aí desse projeto aí dessa verba, suplementação de verba, falar nos exames que eu tive a semana passada conversando com a secretária da Saúde, e hoje troquei informação com ela via WhatsApp. Diz que na semana que vem vai ter outras medidas, e vai ser tomada, e tem que ser medidas mais drásticas. Como o nobre colega falou ali, o vereador Roberto Luiz, é verdade, eu também presenciei casos, pessoal cobrando, falando, e não está sendo feito o teste. E não é todo mundo que tem condição de fazer, pagar o teste, eu nem sei quanto custa isso hoje, mas não é todo mundo que tem esse poder aquisitivo para fazer esse teste. Que esse dinheiro venha agora em boa hora, seja comprado o teste. E eu penso assim, eu sou leigo no assunto de saúde, mas se teve alguém na saúde, tem que
segurar o pessoal em casa. Tem um casal aí que está com o positivo e as crianças estão brincando na rua. Quem não tem medo do Covid hoje? Semana retrasada eu tomei um susto. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas quem não tem medo do Covid? E eu vejo as medidas que foram tomadas, mas ainda não está funcionando. Muita gente sem máscaras. Eu creio que a partir da semana que vem até a força policial vai ser usada para conter esse Covid que está assolando. Nós estamos falando da nossa cidade. Se for necessário, vai ter que usar. Mas não está funcionando. Nós vemos em Sorocaba, mercado, produtos que não essenciais, com lona não está vendendo, só está vendendo essenciais. Nós estamos brincando com o Covid, enquanto não tem um caso na nossa família. Depois que tiver um caso, aí você vai chorar. Eu falei que 2 semanas atrás tomei um susto e graças a Deus não aconteceu nada, mas que esse dinheiro venha em boa hora e possa ser comprado o teste. E que a saúde seja mais enérgica, que o prefeito tome as medidas mais enérgicas. Então, não pode, eu estou afastado, eu tenho 60 anos, eu estou na zona de risco. Roberto Turri está na zona de risco, tem mais de 60, mas eu vejo pessoas da prefeitura que está com 70, está trabalhando. Se nós não tomarmos uma medida hoje, semana que vem tem 30, semana que vem tem 40, Laranjal tem 100. Tive informação hoje, não sei se é verdade. Conchas parece que 70, gente. É muita coisa. Quem não tem medo do Covid? Prefeito, reúna o pessoal. A Câmara vai fazer um ofício para a Prefeitura, em nome de todos os vereadores, pedindo providências mais drásticas para quem combata esse vírus que está causando medo, e não só na população de Pereira, está causando medo no mundo. Está complicado. Eu vejo pessoas na frente do mercado, parado o dia todo lá, falo, puxa vida, por que você não vai na sua casa? Ah, não pega nada. Se pegar, caixão. Obrigado a todos. Votação da matéria. Está em votação o regime de urgência da matéria da ordem do dia. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação a dispensa dos pareceres das comissões referente aos projetos de lei do Executivo. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei do Executivo 31 e 32 de 2020. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o veto da emenda 1 de 2020. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.